Vamos lá, presta atenção, vou fazer algumas perguntas para você, vamos ver se você se identifica. Você já pediu um veículo por aplicativo e o condutor cancelou na última hora? Acontece muito, né? Ou fez um pedido de delivery e a comida chegou errada, fria ou nem chegou? E aí, aconteceu com você? Com a popularização dos aplicativos de transporte e entrega, surgiram também muitos problemas e nem sempre fica claro quem deve resolver. A plataforma, o motorista, o entregador ou o próprio consumidor? Afinal, até onde vai a responsabilidade dessas empresas? Hoje vamos entender os seus direitos e o que fazer quando algo dá errado. Para isso, recebemos a nossa advogada, a nossa consultora, a doutora Samantha Matos. Bom dia, doutora. Bem-vinda ao Piauí no Ar. Bom dia, muito bom dia a todos que nos assistem. Que tenhamos, mais uma semana aí abençoada pela frente. Amém! Com esse assunto, então, doutora, para ficar muito bem informada, acredito que se muitas pessoas têm problemas, se a gente fizer uma rápida pesquisa aqui, eu já tive, você já teve? Com certeza. O pessoal aqui da equipe também já teve. Vamos colocar a nossa primeira pergunta? Se um motorista ou entregador comete um erro grave, como um acidente ou erro de entrega, quem deve arcar com a solução do problema? E aí? Motorista e entregador, aqui a gente está falando de erro grave, né? Bom, vamos lá, acidente é gravíssimo. Então, aconteceu um acidente, vamos aqui exemplificar no caso do Uber. Está andando no aplicativo, sofreu um acidente ali por um descuido, do motorista. Quem vai responder nessa situação? O motorista? O consumidor, porque de livre e espontânea vontade resolveu pegar esse aplicativo? Ou a empresa que faz a intermediação? E aí, Sayuri? Pois é, aí eu fiquei em dúvida agora. E agora? Bom, é claro que cada caso a gente analisa, mas via de regra, me perguntam bastante. A empresa tem responsabilidade que faz a intermediação, ou seja, o Uber? Tem responsabilidade sim, porque ela disponibiliza um serviço de transporte. Se ela disponibiliza esse serviço de transporte, já está ali subentendido que tem que ter a segurança desse transporte. Então, se ocorre ali um acidente, ou por culpa do motorista, ou por falha de manutenção do veículo, vai sim gerar uma responsabilidade da empresa, porque ela dita as regras, ela coloca os termos de uso, ela cria os padrões para ter no seu quadro de motoristas, de parceiros, aquelas pessoas em específicos que estão aí na rua rodando e, de fato, transportando todos nós de um canto para outro. Então, se as regras vêm dela e o acidente ocorrer por descumprimento de alguma dessas regras, sim, ela não vai ser só uma empresa que está colocando um serviço na rua sem responsabilidade. Vai se responsabilizar sim. E o motorista, ele pode vir a ser responsabilizado se houver um dolo, uma intenção realmente de gerar um dano àquela pessoa. Via de regra, quem vai acionar esse motorista é a empresa, para ser ressarcido de um eventual dano que ele tenha que pagar para a gente, consumidor, que utilizou o serviço. Ok. Via de regra é isso, mas sim, pode ser que os dois respondam a depender do caso, mas o imediato é a plataforma de transporte. E a próxima pergunta tem a ver justamente com a plataforma. Quando a plataforma tenta se eximir dessa responsabilidade, alegando que apenas faz essa intermediação, que a senhora tão bem exemplificou, isso é correto? Ou o consumidor pode cobrar deles mesmo assim? Então, não é correto. Essa questão de intermediar, ela está muito em voga. Porque é uma defesa padrão das empresas que fazem intermediação ali, ou seja, ela disponibiliza para terceiros de fato prestar o serviço para o consumidor, Isso é a intermediação. E elas utilizam muito isso como defesa para tentar se eximir de responsabilidade. Mas vejam, essa intermediação não é simplesmente disponibilizar um serviço para que terceiro faça. E, como eu disse anteriormente, ela dita as regras do jogo. Se ela dita as regras do jogo, ela tem responsabilidade. E assim o Código de Defesa do Consumidor é muito claro nesse sentido. A nossa jurisprudência, o nosso Tribunal de Justiça do Piauí também adota com clareza o posicionamento do Código de Defesa do Consumidor, que sim, ela responde se essas regras do jogo forem ali invalidadas, forem quebradas, então falha da manutenção do veículo,
a ausência a ausência de critérios morais, de valores morais objetivos, claro, na hora de escolher o parceiro que vai conduzir esse veículo, que vai prestar esse serviço para o consumidor final, que é você, que sou eu, que é a Sayuri, né? Então, sim, ela tem essa responsabilidade, mera intermediação não é defesa válida. Doutora, a próxima pergunta tem a ver também com o transporte, sobre preços, cancelamentos. Está acontecendo muito isso. Coloca na tela. No caso em que os preços dinâmicos ficam muito altos ou há cancelamentos frequentes, o que o consumidor pode fazer para assegurar os direitos? Às vezes a gente fica ali 30 minutos tentando achar alguém que aceite o nosso pedido de corrida. E aí? É bem chato mesmo e pode chegar a uma situação de ser abusivo, né? E aí que a gente tem que fazer essa diferenciação. Porque quando há uma variação de preço, que a gente está lá tentando pegar o Uber e eles cancelam, isso acontece pelo pico de movimentação, né? Depender do horário, tem um pico maior e maior demanda, né? Maior procura, aumenta a oferta. Isso naturalmente a gente já sabe, as leis de mercado. E pode ser que ocorra aí alguns cancelamentos. Agora, se esse cancelamento for demais, você tentou 5, 6, 7, 10 vezes, isso já configura aí uma falha clara na prestação de serviço. Porque é mais do que um aborrecimento. Você tem compromissos, compromisso de ir ao trabalho, compromisso de ir ao médico, compromisso de visitar um familiar e está tentando utilizar um serviço de transporte que está disponibilizado para você, que você tem o aplicativo baixado no seu celular e você só recebe recusas injustificadas. Veja que se torna abusivo quando isso é repetitivo demais, quando isso é muito recorrente. Então, assim, agora o que fazer? Porque muitas vezes reclama e a reclamação não dá em nada. Justamente. Né? Mas a gente não pode deixar de reclamar primeiramente na plataforma. Tem que reclamar primeiramente na plataforma, porque é quem presta o serviço direto para você. Então, você tem que dizer para ela o que está acontecendo, tem que dizer quais são os parceiros, os motoristas que estão cancelando essas viagens, tem que exigir uma justificativa. Se eles não te derem nada de retorno, você pode sim gerar uma reclamação em órgãos acima da plataforma, como o Procon, como no juizado. O juizado, inclusive, até 20 salários mínimos, não precisa de advogado. Você pode ir direto no juizado mais próximo da sua residência e fazer uma reclamação. Eles vão gerar essa reclamação, vão encaminhar para o juiz, vão notificar a empresa vai ter que responder e, eventualmente, até te indenizar. Então, assim, a depender da situação, vamos supor que a pessoa perca uma proposta de trabalho que tinha possibilidades até de ter aquele emprego, vamos supor que era uma segunda entrevista, né, e ela de fato não consiga aquele emprego pela ausência, e a ausência se deu por diversos cancelamentos, isso gera dano moral. Não é mais só um aborrecimento, não é mais só uma questão do valor que você deixou de pagar do Uber, gera dano moral. Doutora, a gente tem uma outra pergunta a respeito de entregas, que também é algo muito comum. Coloca na tela a pergunta. E quando um pedido não chega ou chega com problemas e a plataforma não resolve, como o consumidor deve proceder para exigir esses direitos? Se também é um problema que está muito grave, que as pessoas se queixam bastante. Aí eu quero que a senhora seja um pouquinho mais direta por conta do nosso tempo. Ok. Já aconteceu bastante comigo, inclusive, realmente é bem chato. O que eu sugiro? Tá indo direto ao ponto, né? Tá esgotando ali, vamos correr, eu falo muito. Não, mas é porque o assunto é bom, o assunto é bom. Sim, você precisa registrar isso na plataforma da mesma forma do Uber, da mesma forma essas de alimento, como iFood, dentre outros, que você utilizar. Tem que registrar na plataforma e também pode fazer isso no Procon, pode registrar no consumidor.gov. É uma plataforma que nem todo mundo ainda utiliza, mas ela é efetiva, ela tem dado retorno, isso é interessante porque vale como prova da falha de prestação de serviço daquela empresa. Então, a gente tem o costume realmente, Sayuri, de simplesmente deixar para lá, deixar o aborrecimento passar e vida que segue. Mas isso daí é direito seu, que vai sendo tolhido dia após dia, e isso faz com que as empresas cresçam em prestar um serviço
falho, um serviço deficiente. Então, nós como cidadãos, nós como consumidores, a gente não deve se calar. Ainda que você não queira judicializar, reclame, faça a sua parte para que isso melhore para todos nós. Tá? E, repito, você ainda pode receber indenização por dano moral a depender do caso. Muitas vezes não é só um mero aborrecimento. Às vezes você pode ter passado ali por algum constrangimento e que vai sim te gerar uma indenização, uma compensação, uma reparação por esse fato. Doutora, quero agradecer a sua presença e já antecipar que no próxima semana a gente vai responder as dúvidas de você de casa. Se você já tem uma dúvida sobre qualquer tema que envolve o direito do consumidor, pode mandar. Pode mandar, perfeito. Fico feliz com a oportunidade. No meu Instagram já tem muitas perguntas que eu não consigo responder. Quem sabe seja agora, né, um momento para isso. Pois é, fala com a doutora no Instagram dela ou fala com a gente aqui no nosso WhatsApp. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. E esse foi o nosso quadro Direito no Ar.